Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme. Bem-vindos a mais um Blingcast, o podcast do Bling. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Vinícius Correa, CEO da MailBiz, uma plataforma parceira do Bling e uma plataforma especializada em envio de e-mail marketing. Antes da gente começar, eu quero, Vinícius, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e compartilhar com a nossa audiência toda a experiência que vocês têm aí na MailBiz sobre e-mail marketing. E eu queria que tu se apresentasse um pouco e também falasse um pouco sobre o trabalho que vocês fazem aí na MailBiz. Certo. Perfeito. Legal, Guilherme. Antes de tudo, muito obrigado aí pelo convite. Me senti também muito honrado de poder participar desse podcast do Bling, aí, que é a empresa parceira nossa. Então, a gente trabalha aqui na MailBiz focado em performance de e-mail marketing. Então, não oferecemos apenas um software para os clientes que querem gerenciar o seu relacionamento com sua audiência, né? Nós entregamos, além do software, serviços de consultoria, justamente para fazer o e-mail marketing gerar performance, gerar alto engajamento e gerar retorno em vendas. Claro que aí, quando eu estou falando em vendas, eu estou falando especialmente em e-commerce, que é o nosso maior foco, né? A MailBiz é muito focada em performance para lojas virtuais. Também atendemos outros negócios, né? Não é exclusividade loja virtual. Também atendemos outros negócios, mas o nosso maior expertise está em e-commerce, onde a gente tem uma metodologia própria que ajuda os clientes aí a aumentar as vendas através do canal e-mail. Legal. E Vinícius, para a gente começar aqui, uma pergunta aí de $1 milhão. O e-mail marketing já acabou? Eu escuto muito falar isso. Ele acabou ou não? Sim, boa pergunta. A gente ouve muito isso também, Guilherme. É bem comum, né? No dia a dia a gente fala com algumas empresas que às vezes estão reticentes, né? Estão reticentes com o uso da mídia, estão em dúvida se vale a pena investir. E eu sempre digo, todo ano alguém mata o e-mail, né? Todo ano aparece um vídeo, uma matéria. Aparece um vídeo, uma matéria, alguém dizendo que o e-mail morreu. Então a gente já está acostumado com isso. Mas assim, respondendo objetivamente, a resposta é não. O e-mail não morreu, só que ele mudou. Então a gente tem que estar atento que gerar resultado com e-mail não é mais tão simples como era há 7, 8, 9 anos atrás. Hoje em dia a gente tem algumas mudanças importantes e é sobre isso que a gente vai falar aqui no podcast, né? Começar a destrinchar o que está em jogo hoje para a gente desenvolver uma estratégia que realmente gere retorno. E aí nós vamos falar sobre todos esses pontos aí, que sejam e-commerce ou não e-commerce, que ele pode trabalhar para conseguir chegar nesse potencial, né? Que hoje ainda existe, mas ele está o caminho está um pouquinho mais longo, porque a gente tem mais maturidade no mercado, mais players e principalmente mais canais, né, Guilherme? A gente tem outras mídias hoje que estão disputando a atenção do consumidor, né? Então, esse é um dos pontos que eu vou falar em seguida aí. Não, sem dúvida. E Vinícius, para quem nunca trabalhou com e-mail marketing, como que ele começa esse processo aí? Porque, como tu comentou hoje, o caminho, de fato, ele é mais difícil do que era alguns anos atrás. Mas, e quem nunca começou e-mail marketing ou está começando um negócio agora, por onde que ele começa? Tá. Tudo começa no e-mail marketing com base, com a lista, né? A gente construir a nossa própria lista, ter alguma audiência para se comunicar. Esse é o ponto principal do e-mail marketing, né, Guilherme? A gente precisa de lista opt-in, a gente precisa de lista própria. Então, aquele atalho que algumas empresas buscam de comprar uma lista, de usar a lista que foi cedida por um amigo, isso não existe mais, né? Isso não funciona. E então, assim, a primeira coisa é realmente a gente conseguir construir a nossa própria base. Então, é por aí que começa. A gente tendo uma base que seja 1.000 e-mails, 2.000, 5.000, 10.000 e-mails para cima, a gente já pode pensar numa estratégia
Lógico que para performar em vendas, aí, se a gente estiver falando de e-commerce, um alcance de 1.000 e-mails, 2.000 e-mails ainda é muito pequeno para a gente ter foco em vendas, né? A gente tem que, nesse momento, a estratégia é muito mais captar e-mails do que já pensar em ter venda, em ter ROI, todas aquelas métricas do marketing digital, né? Então, assim, tudo começa com captação. Agora, Guilherme, eu queria falar sobre as mudanças do e-mail, né? Opa, já que eu falei ali que ele não morreu, mas que ele mudou. Eu queria trazer aqui o que eu vejo de mudanças aí no cenário recente, nos últimos 10 anos, vai. Então vamos falar aí o que aconteceu de 10 anos para cá. E eu percebi que houveram 2 mudanças ruins por e-mail e 2 mudanças boas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui, resumidamente, porque para que a nossa audiência possa entender o que está acontecendo. Vamos começar pelas ruins? Vamos começar pelas ruins. Eu também sou daquele, né? Primeiro notícia boa ou notícia ruim? Não, ruim. Primeiro ruim. Então, assim, tem 2 coisas que impactam negativamente aí os resultados do e-mail recentemente. A primeira notícia ruim aí para o mundo do e-mail marketing é realmente o surgimento de outros canais. Quando a gente tem outros canais de comunicação, e aí eu estou falando da comunicação de marcas com consumidores, né? Seja B2C ou B2B, não importa, estou falando de marca falando com o consumidor. A gente, se voltar 10 anos atrás, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos quase nenhum canal. Tinha o YouTube ali, que já existia, mas ainda não era tão comercial. Então, há 10 anos atrás, a comunicação direta, né, o marketing direto, ou seja, uma marca falar direto com o seu consumidor pela internet, era basicamente só e-mail. Então, o surgimento de outros canais é ruim no sentido de que a atenção do consumidor está mais dividida. Ele está prestando atenção no Instagram, ele está prestando atenção no Facebook, no WhatsApp e também no e-mail, né? Então, sem dúvida alguma, a gente não pode ignorar esse fato. Esse é um fato que afetou negativamente o uso do e-mail, né? O surgimento de outros canais. O segundo ponto que afetou negativamente o e-mail, o potencial que ele tem para gerar resultado como mídia, é o aumento do spam. E a gente sabe que hoje em dia é um horror caixa de entrada, como a gente vê ali, por mais que tenha os filtros lá no Hotmail, no Gmail, a gente sabe que a gente recebe uma série de e-mails que nunca pedimos para receber. É uma série de lixo ali que atrapalha a nossa vida. E para quem está fazendo um trabalho certinho, quem está se comunicando com a sua própria audiência, o nosso e-mail cai lá no meio daquele lixo, né? Então, de fato, o spam atrapalha, e diversos estudos mostram que o volume de spam vem aumentando recentemente no Brasil e no mundo. Já aumentou a taxas maiores, mas ele ainda cresce. Então, isso carece um pouco de regulação. A gente vai falar um pouquinho em seguida ali também sobre a LGPD, né, sobre a lei de dados. Mas esse, de fato, é um problema. Isso também afetou o e-mail de maneira negativa. Ok? Essas foram as ruins, né? Agora vamos para as boas. Vamos falar de 2 notícias boas que, na verdade, fortaleceram o e-mail recentemente. Vamos lá. A primeira, surgimento de smartphones. Cara, isso mudou muito o comportamento das pessoas em relação ao uso do e-mail. Então, desde 2010, 2011, que a gente começou a ter o início da popularização dos smartphones aqui no Brasil, ficou muito mais fácil, né, ler e enviar e-mails. Então, a gente acessa e-mail muito mais facilmente, várias vezes ao dia, porque basta abrir um app. E em qualquer lugar, né? Exatamente, em qualquer lugar. Então, antigamente, como é que era? A pessoa tinha que estar no trabalho ou tinha que estar em casa lá, abrir o seu laptop para, talvez, ler e-mail em casa. Então, na verdade, as pessoas estão abrindo, as pessoas que engajam via e-mail estão abrindo mais vezes a sua caixa hoje do que abriam há 10 anos atrás. Né? Então, esse é um ponto positivo. Os smartphones, eles expandiram o alcance do e-mail. Eles aumentaram o uso do e-mail como canal de comunicação. Então, essa é uma notícia boa. Por mais que também o smartphone trouxe os apps, né? Trouxe todas as mídias sociais que dividem a atenção. Por outro lado, trouxe mais facilidade para ter acesso ao e-mail. Então, essa é a primeira boa notícia para o mundo do e-mail recentemente. E a segunda notícia, Guilherme, segundo ponto positivo aí que a gente vê recentemente é que
o e-mail, ele é o patinho feio, né? Ele é o patinho feio das mídias digitais, né? Sempre foi isso. Ninguém fala isso há anos, né? Ninguém fala sobre ele, todo mundo diz lá que ele é antigo, que ele é feio, mas o fato é que com o surgimento desses outros canais, que eu falei antes, os outros canais, especialmente as redes sociais, o que sobrou para o e-mail? Sobrou para o e-mail negócio, sobrou para o e-mail relacionamento da marca com o consumidor. Ou então a gente faz hoje uma compra de passagem aérea, onde é que eu recebo o meu localizador, a minha passagem? É no e-mail. Você vai criar uma conta num e-commerce, você precisa ter um e-mail. Você faz um pedido numa loja virtual, como é que você recebe o tracking do pedido? Você recebe por e-mail. Se você tem lá a conta de energia elétrica, telefone, etc., TV por assinatura, você recebe as faturas por e-mail. Então, esse direcionamento do e-mail para negócio já botou na cabeça das pessoas que o e-mail é um canal sério. A bobagem saiu do e-mail, né? Antigamente, eu sou da época que a gente mandava piadas via PowerPoint. É verdade. Aquelas correntes, né, que a gente mandava por e-mail também. Exatamente. Agora foi pro WhatsApp. Né? Exatamente. Isso foi pro WhatsApp, né, cara? Então, assim, o e-mail ele foi perdendo papéis. Ele foi perdendo. Ninguém manda e-mail para combinar o futebol de amanhã. Ninguém combina futebol, combina janta por e-mail, mas a gente manda WhatsApp, óbvio, muito mais eficiente. Então, assim, o e-mail ele foi perdendo alguns papéis que ele tinha antes e sobrou para ele o quê? Justamente esse aspecto um pouco mais formal, mais sério, de eu me relacionar com as empresas que eu já compro e que por ali eu posso até receber alguma vantagem exclusiva, porque quem está falando comigo consegue falar comigo de maneira personalizada. Né? Então, isso é uma notícia boa. O e-mail ele se consolidou como um canal de negócios. E até as gerações mais novas, que eu vou poder falar um pouco, daqui a pouco, ali, sobre um estudo que investigou exatamente isso, né? Será que essa galera jovem aí, a galera de 15 anos, 16, 17 anos, está abrindo e-mail? Na verdade, essa galera, principalmente quando entra no mercado de trabalho, e realmente usa e-mail mais a fundo, já entende de cara que o e-mail é isso. Já está implícito que o e-mail é para isso, é para eu relacionar com as marcas lá que eu comprei, eu receber minhas ofertas, talvez receber um cupom de desconto, para eu saber onde é que está o meu pedido, talvez algum conteúdo, né? Aí entra a questão do inbound marketing também, que trouxe toda essa pegada de enviar conteúdo por e-mail também, mas o lado sério ficou ali. Então as novas gerações estão tá muito claro para elas isso, diferente de mim, talvez de você aí também, não sei a sua idade, mas que a gente viu a transformação do canal, né? A gente viu ele mudar. Não, sem dúvida. E hoje se tem muito claro, né, o papel de cada canal dentro da comunicação, né? Como tu comentou, eu apesar de não ser tão velho assim, eu peguei todas essas fases, desde o começo do e-mail, depois do surgimento de redes sociais e de fato, isso que tu comentou, que acontecia muito de correntes, de piadas por e-mail, era porque era o único canal que tinha disponível para a gente se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, já faz uns anos, ou era o e-mail ou era telefone. O telefone não era smartphone, era para fazer ligação ou mandar SMS. Só que para digitar SMS naquela época era muito complicado porque a gente não tinha um teclado como a gente tem hoje, né? A gente tinha que ficar apertando lá o teclado numérico para chegar na letra que queria e escrever mensagem. Então a gente usava o e-mail para isso, né? Para mandar, às vezes, bobagem mesmo. E hoje não, hoje é muito claro isso, né? Quando tu quer mandar uma piada ou marcar o futebol, tu usa o WhatsApp. Tu quer marcar alguém numa foto, tu usa o Instagram, o Facebook. E o e-mail, até dando minha experiência como consumidor, eu utilizo ele bastante para essas questões transacionais e saber como o status do pedido ou, enfim, como é que está a minha compra. E eu, como consumidor, me sinto mais seguro quando recebo uma confirmação por e-mail do que quando recebo pelo WhatsApp, por exemplo, que hoje já é um outro meio que já tem tido esse uso para mensagens de transações comerciais, né? Exatamente.
É bem isso, Guilherme. Então, assim, eu queria começar esclarecendo essas mudanças, né? Que, na verdade, por um lado, algumas coisas afetaram negativamente o e-mail, mas outras coisas afetaram positivamente. E aí eu quero já trazer mais um elemento aí, mais um ponto para a gente pensar, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Que essa lei vai passar a vigorar no Brasil em agosto de 2020. Eu acredito que essa lei será algo bom para o Brasil, será algo bom para os profissionais de marketing e para as marcas. Também acho. Porque quem segue as boas práticas, né, vai ser beneficiado, porque a tendência é que quem está fazendo spam, quem está usando lista comprada, quem está incomodando os outros, comece a ter algum tipo de punição. Então, se espera que a partir do momento que ela entrar em vigor, que realmente diminua o volume de spam. E se diminuir o volume de spam, a gente resolve um daqueles problemas lá de cima, que era o que eu falei no início, que era o que afeta, né? Nós hoje, como profissionais de marketing, por exemplo, afeta a possibilidade de alcançar o nosso consumidor. Se eu estou concorrendo com o cara recebeu 50 mensagens em um dia e a minha uma lá no meio, imagina se eu fosse só uma entre 10. Exato. Eu teria muito mais chance de ser visualizado. Sem então, dúvida. De fato, a LGPD acho que vai nos ajudar. Eu também acho. Eu acho que não só para a questão de e-mail, mas para tudo que envolve questões de privacidade na internet, ela vai ser muito benéfica tanto para a gente como profissional da área e tanto para o consumidor também. Eu acho que isso vai ser muito positivo e como tu bem comentou, né, vai evitar ou pelo menos reduzir muito essas questões de compra de listas de e-mail, que eu lembro que antigamente se vendiam CDs com 1 milhão de contatos de e-mail e o pessoal colocava isso, fazia uma arte, colocava um e-mail, sei lá, no próprio Gmail e mandava ver para essa lista, né? Então a tendência é que isso deixe de existir e quem tem a ganhar muito são os profissionais que vão poder se beneficiar pelo uso do e-mail, né? E o e-mail, como tu comentou, ele não morreu e muito pelo contrário, né? Tem alguns dados do mercado que eles apontam que existem quase 4 bilhões de contas de e-mail no mundo. Ou seja, nem o Facebook tem esse volume de contas, né? Então, é muito legal ver o potencial que o e-mail oferece, né Vinícius? Exatamente. Então, a gente aqui, cara, na MailBiz, a gente, digamos assim, a gente anda focando, como a gente foca no e-mail, né? A gente anda meio contra a maré, assim, sabe? Tem muitas empresas, muitas pessoas que falam com a gente, mas eu fiz o curso do Instagram, tô aprendendo Facebook, tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo. E é legal, é óbvio que a gente tem que aprender, né? A gente tem que saber tudo sobre todos os canais. Mas, assim, a gente adora e-mail porque realmente é um canal de um potencial incrível de engajamento. E aí é quando a gente começa a ver, assim, que às vezes algumas pessoas simplesmente concluem as coisas por concluir, né? Eu acho que não funciona, ou eu acho que ninguém abre. Aí que eu vejo que as empresas estão perdendo, às vezes, grandes chances de aumentar o seu relacionamento com a sua marca, com a sua audiência, né? Da marca com a audiência. Estão perdendo chance de vender, estão deixando dinheiro na mesa, porque o e-mail também é um canal muito barato. E então, assim, eu queria que nesse nosso podcast aqui, o consumidor aí que está em dúvida, aí, o lojista, enfim, a empresa que estiver em dúvida, pense, né, que as coisas não são assim tão simples, né? Eu acho que não funciona, então não funciona. Né? Tem muita coisa que dá pra gente estudar e aprender, e aqui na MailBiz a gente procura passar isso também, trazer bastante conhecimento, já que tem pouca gente falando de e-mail, né? A maioria tá falando do que é novo, né? É muito mais tentador falar das notícias do que falar daquilo que já existe há tanto tempo, né? Mas estamos aí, no nosso caminho. Não, sem dúvida, e o e-mail, na minha visão, eu vejo que ele pode ser utilizado tanto com esse viés de venda, né, como tu comentou, sei lá, oferecer um cupom, um desconto, enfim, alguma promoção, mas também um outro ponto que muitas vezes as empresas elas deixam a desejar, que é no sentido de se relacionar com o cliente, né? Então, muitas vezes a empresa ela é preocupada em deixar uma venda, vender para aquela pessoa, mas não é tão preocupada em manter um relacionamento com ele de longo prazo, para que ou ele volte a comprar ou pelo menos indique a empresa para
um outro amigo, enfim. E o e-mail ele também pode servir para esse viés aí do relacionamento, né, Vinícius? E dentro dessa questão de relacionamento, que dicas tu poderia dar para nossa audiência de coisas que eles podem fazer para fomentar esse relacionamento com a base de e-mails, a base de contatos que eles têm? Tá, vamos lá. Então, só para finalizar essa parte do e-mail, eu queria ressaltar os 3 pontos importantes que só o e-mail tem quando a gente fala de comunicação com um grande número de pessoas, né, Guilherme? Sim. Então, assim, o primeiro ponto é que o e-mail marketing permite atingir uma grande audiência com personalização. Então, eu consigo atingir várias pessoas, posso atingir toda a minha base e, ao mesmo tempo, personalizar, seja o conteúdo do e-mail, chamando a pessoa pelo nome, ou mostrando ali a pontuação dela no programa de fidelidade, ou até trocando alguma imagem diferente, conforme o perfil da pessoa mostrar uma imagem diferente dentro da peça. Então, o e-mail é a única mídia que eu consigo atingir uma grande audiência com personalização. Segundo ponto importante, o e-mail não tem dono, né? E-mail não tem dono. Diferente quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, nós temos uma empresa dona de 3 redes, que é Instagram, o Facebook, né, que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Queira ou não, os dados são deles. Os dados estão sujeitos aos termos de privacidade deles. Recentemente teve até um dia que ficou fora do ar aí, o WhatsApp, enfim, as pessoas quase enlouquecem, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar atento. O e-mail, ele não tem dono. Então, ele está espalhado. Se você tem alguns provedores que têm grande participação, né, no número de e-mails, por serem gratuitos e serem de boa qualidade, mas você tem a opção de criar o seu e-mail em diversos provedores. Ele é aberto, ele não tem alguém que centraliza o envio dos e-mails, o recebimento, etc. E o terceiro ponto importante é que o e-mail ele permite fácil acesso através do funcionamento com clique. Então, por mais que você possa enviar ali algumas mensagens para se relacionar via WhatsApp ou lá pelo Facebook Messenger, você não consegue botar várias imagens e deixar a imagem clicável. É verdade. Botou o mouse em cima, clicou na imagem e joga para um negócio. Você tem que botar um link inteiro, um texto, né? Um link ali que vai ser linkado. Agora, você não consegue linkar uma imagem. Então, o e-mail é muito visual, ele é muito fácil o acesso e fácil o clique. Que todo mundo quer no e-mail, que é o clique, né? Que daquele e-mail seja tomada uma ação de clique. Então, esses seriam os 3 pontos aí que eu gostaria de finalizar, falando que o e-mail tem algumas características únicas. Nenhuma outra mídia tem essas 3 características, que é atingir uma grande audiência com personalização, não ter um dono dos dados, né? O dono é você. Se você tem uma lista, aquilo é um grande ativo do seu negócio, aquilo é um ativo seu. E a facilidade de acesso através de clique, né? Então é muito fácil você clicar, seja num texto, seja numa imagem, e já ir para um site, já ir para uma landing page, já ir até para um app, enfim, é muito fácil você estar gerando clique. Sim. Então é isso, né, Guilherme? Eu acho que aí a gente finaliza essa parte inicial aí e vamos entrar nas dicas, né? Que você acha aí como que o nosso lojista, enfim, pode começar a trabalhar o e-mail marketing. Exato. Bom, a primeira parte, né, o ponto de partida, como tu comentou antes, é a construção dessa base de e-mails, né? Então, aqui tu pode reforçar isso, mas um ponto de atenção que o empreendedor ele precisa ter é de evitar comprar bases ou listas prontas, né? Porque vão ser pessoas que provavelmente não conhecem a tua marca e quase que com certeza não vão ter assinado a tua newsletter ou não vão ter autorizado o recebimento desses e-mails, né? Então, o primeiro cuidado é esse. E para construir essa base aí, Vinícius, que dicas que tu dá para nossa audiência aí começar a construir, principalmente para quem vai construir ela do zero, né? Onde que ele pode começar a captar esses contatos? Tá, vamos lá. Bom, aí tem uma divisão entre negócios, né? O tipo de negócio que o empresário atua. Se a gente está falando de empresa e-commerce, a gente vai usar muito o próprio site, né? A própria loja virtual. Então, a gente sempre diz que é muito interessante oferecer uma vantagem para captar o e-mail.
E no e-commerce isso é muito fácil, porque normalmente a gente pode oferecer um cupom para a primeira compra, a gente pode oferecer um brinde para a primeira compra, a gente pode oferecer alguma coisa em troca do e-mail. Então, o primeiro ponto é conseguir oferecer uma vantagem para captar aquele e-mail quando a gente está falando de e-commerce. E aí, a forma de oferecer essa vantagem, a gente recomenda muito o uso de pop-up, aquelas telinhas que vem na frente do site, que é muito fácil, se a pessoa não quiser inserir o e-mail, ela pode fechar. Como também barrinhas fixas, né? Pode haver uma barra fixa na parte inferior ou na parte superior do site e fica fixo ali para a pessoa assinar newsletter a qualquer momento, receber novidades por e-mail a qualquer momento. Então, assim, para isso, né? Habilitar pop-up, ou se não habilitar pop-up, habilitar uma barra fixa de captura, oferecer uma vantagem em troca do e-mail e, ao mesmo tempo, reposicionar os formulários de newsletter, que lá nos e-commerces é muito comum, né, Guilherme? O pessoal coloca lá no rodapé, aquela área do site que quase ninguém chega. E aí está lá o formulário de e-mail. É verdade. Então assim, reposiciona esse formulário. Se você olhar o site do Magazine Luiza, se você olhar canos.com, esses caras estão com o formulário bem para cima, bem perto do isso. Fica bem destacado mesmo. Né? Então, a gente fica muito mais simplesmente reposicionando, né? Também deixar o formulário de news nas páginas do produto, marca e categoria, porque não é todo mundo que vai entrar no site pela home. Então, essa é uma outra dica que a gente passa bastante em e-commerce. Isso para loja virtual. Quem não tem loja virtual, quem é um negócio físico, aí você vai ter que criar algum mecanismo para captar e-mails, seja no caixa, no fechamento do pedido, ou mesmo com seus vendedores, com pessoas que estão ali atendendo o público. Às vezes você consegue criar um engajamento com aquela pessoa, ela não comprou, porque faltou, sei lá, o produto que ela queria não está no estoque, mas ela é fã da sua marca. Se você tiver alguém ali na linha de frente com um tablet ou mesmo com um celular que possa oferecer, né? Olha, você quer se cadastrar na nossa news, a gente vê novidades, aí você vai saber dos lançamentos, enfim, o que a gente costuma vender. É só informar o seu e-mail aqui, a gente já faz o cadastro. Então, é válido, é opt-in, não tem problema, né? Desde que sejam pessoas que foram na sua loja e que disseram que querem receber. Então, só aí tem uma grande oportunidade. A maioria das empresas não foca em captar na loja física, cara. Elas pensam simplesmente que e-commerce é uma coisa, loja física é outra. Então estamos perdendo chance aí de construir audiência. Tem lojas que às vezes estão dentro de shopping, com altíssima circulação de pessoas, e não captam nenhum e-mail simplesmente por não criar esse processo. Então seria um processo a ser criado de captar em loja física. É verdade, e acontece também... Outra chance de captação... Pode falar. Não, o que eu ia comentar também é que às vezes o contrário também acontece, Vinícius. Tem muita gente que capta nosso e-mail, mas não faz nada com ele, né? Não manda um conteúdo, não manda uma oferta, enfim, não faz nenhum tipo de contato. Também eu entendo que é outro erro, né? Se a gente se dispõe a dar o nosso endereço de e-mail, é que a gente está querendo receber um contato dessa empresa e muitas vezes isso não acontece, né? Um outro erro que eu vejo que muita gente comete também. Aí? Opa, Guilherme. Opa, tá me ouvindo aí? Acho que agora voltou. Já deu uma queda ali, mas voltou. Não, eu estava comentando disso, né? Que o que eu vejo muitas vezes é um outro erro que algumas empresas cometem, que é de captar o contato da pessoa, mas não enviar um e-mail, não fazer nenhum tipo de contato depois disso, né? Exatamente. A gente começa a entrar no segundo ponto, né? Depois da captação, a gente tem que engajar. Então, por exemplo, aqui na MeioBiz a gente tem um modelo, né, de trabalho, um método, que vai desde a captação, que é a primeira etapa, e a gente vai jogando isso em um funil. Então, a gente tem captação, depois a gente tem que engajar. Engajamento envolve basicamente frequência de envio, né, envolve abertura e clique, são as três interações aí que a gente tem que ter.
Depois de engajar, a gente pode gerar vendas, claro que se for um e-commerce, quantifica, né? A gente vê na hora se vendeu, se não vendeu. Se não for e-commerce, a quantificação é um pouco mais difícil de contabilizar, né? Se cair no televendas, por exemplo, é possível, mas dá um pouco mais de trabalho. E a quarta etapa do funil é o retorno sobre o investimento. Então, quanto que eu estou investindo em relação ao que eu vendi, né? Quanto que participa ali das vendas do que eu investi. Então, a segunda etapa é engajar. Aí você falou uma coisa bem importante, né, Guilherme? O que eu posso fazer para engajar? Se eu tenho, por exemplo, uma landing page, uma simples página de captura lá na minha loja física, quando a pessoa passou no caixa, eu cadastrei o e-mail correto, o e-mail certinho da pessoa. Eu já posso ter, na ferramenta de e-mail marketing, um e-mail automático de boas-vindas. Então, no momento que a pessoa entra na base, é uma simples automação que vai dar ali um agradecimento, vai agradecer por a pessoa ter comprado ou ter cadastrado o seu e-mail e entregar alguma coisa para ela, né? Muito da presença digital que a marca tem. Marcas que já conseguem ter uma presença com conteúdo podem usar o e-mail para potencializar esse conteúdo. Então, no momento que a pessoa se cadastra, eu já posso linkar para o meu blog, eu posso linkar para o meu próprio Instagram, ou mesmo para o Facebook, eu posso estar linkando para outros canais, para outras mídias aí que eu trabalho, onde a minha marca aparece. E eu posso fazer isso com e-mails automáticos. Então, eu posso ter um na hora que o e-mail entra, eu posso ter um programado para daqui 3 dias enviar automaticamente. Então, você vai ter o trabalho apenas de criar uma única vez, né, esses e-mails. E a ferramenta de e-mail, qualquer ferramenta vai fazer isso, né, vai fazer esses envios automatizados. Então, assim, automação no e-mail é super importante, super legal. Se você conseguir unir a uma estratégia de conteúdo, se você tiver um blog que ensina alguma coisa a alguém, ótimo, você vai usar o e-mail para trazer mais alcance para esse blog, para esse portal. Mas não é só isso, né? É importante também a gente ter uma estratégia de planejamento para enviar e-mails de maneira fixa, que eu tenha dias e horários fixos de envio. E aí entra de novo aquela divisão. Se eu sou um e-commerce, mais do que nunca eu tenho que aparecer para a minha audiência alguma... Eu não posso aparecer lá um envio por mês, 2 envios por mês, porque isso não é uma estratégia de geração de vendas, né? Nem de engajamento. Até engajamento engaja muito pouco se eu envio aí 2 vezes por mês. Agora, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já começa a ser uma frequência que, se eu tenho uma boa segmentação na minha base, começa a fazer sentido e pode até me trazer já um bom resultado em venda. Exato. Isso é um outro ponto que eu ia te perguntar em relação à frequência. Tem algum benchmarking que vocês podem sugerir que em relação à frequência de e-mails, ou isso varia para cada negócio, cada modelo de negócio tem um comportamento diferente? Falando agora especificamente para e-commerce, que é também a nossa principal base aqui de ouvintes. Tá. Não, falando para e-commerce, sem dúvida alguma, existem estudos sobre isso, e o maior estudo nosso aqui é realmente o nosso cliente, né? Os lojistas, os e-commerce que a gente atende aqui na MeioBiz. A gente aprendeu, Guilherme, que realmente o e-commerce deve aparecer pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque existe um ciclo de vida do e-mail marketing, do e-mail que a gente envia com promoções. O ciclo de vida de um envio de e-mail ele é de 48 horas. Então, em 48 horas acontece 95% do que pode acontecer com uma campanha. Então, 95% das aberturas, dos cliques, dos descadastros acontecem em 48 horas. Então, com isso, o ideal é que quando acaba esse ciclo de 48 horas, esteja chegando um próximo e-mail. E aí, as pessoas às vezes nos perguntam, tá, mas aí eu estou incomodando a minha audiência, toda hora aparecendo lá, o cara não vai abrir todos. E eu sempre digo, sim, ele não vai abrir todos. Eu, por exemplo, recebo os e-mails dos grandes varejistas aqui do Brasil, eu não abro todos, talvez eu abra 10% deles só. Porém, essas marcas estão na minha cabeça. E isso que às vezes o lojista tem dificuldade de entender, que mesmo que a pessoa não abra o e-mail, não significa que ele não funcionou nada. Você teve presença, você apareceu, a pessoa está percebendo que você está em contato com ela. Então, quando a gente precisa de um produto, de alguma coisa, a gente tende a lembrar de quem? Das marcas que a gente mais vê no nosso dia a dia. Exatamente. Então, nas redes sociais, né, Guilherme, a gente tem uma métrica que se chama impressões.
Sim. Que é quando você faz lá o anúncio do Facebook, do Instagram, e ele apareceu, mas a pessoa não clicou, não fez nada, ela só viu. No e-mail marketing, infelizmente, a gente não tem esse cálculo de impressões, né? A gente não sabe quantas pessoas passaram o olho sobre o e-mail sem abrir ele. A gente não sabe quem abriu, quem clicou. Uhum. Mas uma boa parte da sua audiência tá vendo o que você tá enviando. E vai abrir de vez em quando. Ok, não vai abrir todos. Talvez você enviou lá 3 por semana, enviou 12 por mês. Vai abrir 2 ou 3 deles. Mesmo que essa taxa de abertura não seja tão alta, você está criando awareness, né? Você está ativando a sua marca. Então, essa é uma dificuldade que as pessoas têm. Elas acham que eu tenho que ter 20%, 30% de abertura em todo e-mail. E não precisa. Eu posso ter taxas menores desde que eu tenha que eu apareça de maneira regular para mim, gente. E aí é o ponto que eu sempre digo para os e-commerces. Não adianta a gente querer fazer um trabalho de performance enviando quando sobra um tempo, né? Que é o que normalmente acontece, especialmente no e-commerce menor, né? Nas empresas menores. Às vezes não tem o setor de marketing, não tem uma pessoa focada nisso, aí tá lá, quando sobra um tempo envio, não tem tempo no envio. E aí esse descompasso prejudica, né? Prejudica o engajamento e prejudica a conversão, prejudica as vendas. E aí que entram as ferramentas de e-mail para ajudar, né? Uma das vantagens que eu vejo também, além da questão de automatizar o processo, de poder fazer o agendamento desses envios, é a questão dos relatórios de métricas, né? Isso, se a gente mandar e-mail pelo nosso Gmail, pelo Outlook, a gente não vai ter acesso. Falando em métricas, Vinícius, para quem ainda está começando, não tem tanta experiência no envio de e-mail, quais métricas tu considera que são importantes que a gente observe, e também dentro dessas métricas, se tem algum benchmark que também tu possa dar uma sinalização em níveis que são bons para a gente manter. Tá. Bom, legal. Vamos lá. Então, seguindo aquela sequência de raciocínio que a gente falou antes, né? De primeira etapa, captação, depois engajamento, depois vendas, depois ROI. Captação, a métrica que a gente tem que ter é e-mails captados por dia, né? Quantos e-mails eu estou captando diariamente? Isso eu tenho que enxergar, eu tenho que ter uma ferramenta que me mostre visualmente, né? Se possível com um gráfico onde eu veja meu nível de captação diário. Então, tudo começa por aí. Captação é a primeira grande métrica. Depois, no engajamento, a gente tem que saber a nossa frequência, quantos e-mails a gente está enviando por semana, taxa de abertura e taxa de clique. Essas são as 3 mais importantes. Lembrando, taxa de abertura, quantos por cento dos e-mails, né, abriu o conteúdo que a gente enviou. Taxa de clique, no nosso caso aqui a gente mede clique sobre as aberturas, né, o CTOR, como se diz. Então é quantos por cento clicou em relação aos que abriram. Se a gente falar em benchmark, é bem difícil falar em termos principalmente de abertura e clique, né, Guilherme, porque varia muito conforme a segmentação, né, que se faz dentro das listas. Certo. Hoje a gente sabe que no Brasil aí uma média do varejo, tá? Se a gente falar em varejo, e-commerce, está girando em torno de 9 a 10% a abertura, tá? Em torno de 9 a 10% é uma média de abertura, sendo que é bem média mesmo. Tem e-commerces com muita dificuldade de atingir 6 ou 7, e tem e-commerces que tem facilidade para atingir 15. Tá? Então, varia muito, o tempo de vida da lista influencia muito. Se eu tenho uma lista construída há 6 meses, óbvio que a minha taxa de abertura vai ser muito maior do que se eu tiver uma lista que eu tenho há 6 anos. A lista antiga, ela está repleta de contatos inativos. E aí entra uma outra boa prática que a gente está higienizando, né? Retirando da base periodicamente aqueles contatos que faz muito tempo que não interagem. Então, abertura é isso que a gente tem em termos de benchmark. E taxa de clique sobre a abertura, em torno de 12%, aí seria uma média. Tá? Também tem empresas que passam de 20%, tem empresas que não chegam a 6%, 7%, tem muita dificuldade para passar disso. Então, assim, em termos de métricas de engajamento é isso, né? Primeiro tem que saber o quanto estou enviando, depois tem que saber a abertura e clique, e tem mais 2 métricas de engajamento que também a gente tem que dar uma olhada, que é a taxa de entrega. Então, taxa de entrega é a diferença entre o total que eu enviei e os e-mails que foram inválidos, foram negados a entrega, teve entrega negada. Normalmente são os e-mails que não existem mais, né? E-mails que retornam com erro permanente. Então, a taxa de entrega é essa métrica que a gente tem que acompanhar. E também a taxa de descadastro, que são os e-mails que se descadastram em relação ao total que eu enviei.
Mas elas têm menos importância, viu, Guilherme? A gente tem que dar Sim. muito mais foco, primeiro na frequência e depois na abertura e no clique. São as três mais importantes. A entrega e a descadastro a gente tem que acompanhar também, mas elas são... se eu estou usando uma boa ferramenta, se eu tenho uma boa lista, se a minha lista é própria, né? Se eu estou fazendo o trabalho certinho, dificilmente eu vou ter problema com entrega ou com descadastro, né? Então, realmente, a abertura e clique são os maiores desafios. Sem dúvida. E aí vai entrar muito a qualidade do conteúdo, né? Exatamente. Se o conteúdo está sendo relevante, o que eu estou enviando, para quem eu estou enviando, se eu estou segmentando a minha base. Aí tem uma série de estratégias que a gente pode adotar para elevar esses números, né? Exato. Mas, como eu disse, a gente tem que enxergar o funil inteiro. Às vezes, vale a pena eu ter um engajamento não tão alto para eu gerar um bom volume de vendas. Então, a gente nunca pode olhar uma métrica isoladamente. Esse é um dos grandes problemas aqui no Brasil, né? Primeiro que o brasileiro, normalmente, ele odeia número, né? É incrível a quantidade de empresa que a gente vai perguntar de métricas, o cara diz, pois eu não sei, o Analytics eu olho de vez em quando, não sei abertura, não sei clique, não sei venda, não sei conversão. Então, assim, não está muito na nossa cultura, né, enquanto povo, de gostar de métricas, né? A gente sabe que isso é uma realidade. Contudo, marketing é isso, né? Você que trabalha com marketing aí sabe, né, Guilherme? Marketing é número, né? É mais número do que qualquer outra coisa hoje em dia, né? Não existe mais... Para quem já assistiu aquele seriado Mad Men, que é muito legal, quem não assistiu, assiste aí, que é uma dica muito legal. Onde o que contava muito ou exclusivamente era a criatividade de uma campanha, hoje já não é só esse ponto. O profissional de marketing, cada vez mais ele é orientado a dados, ele é voltado a números, né? Então isso que tu comentou, sem dúvida, não existe hoje a possibilidade de a gente tomar decisões sem estar baseado em números, né? Em informações de mercado. Hoje não existe mais aquela ideia da gente tomar decisões só pelo feeling, ou vem aquele insight aí do além, a gente sonhou com uma ideia e vamos rodar e vamos vender que nem louco, né? E, infelizmente hoje não é tanto assim, né? Exatamente, cara. É o que eu sempre digo, assim, os negócios, quem manda no negócio é o consumidor. Quem tem que estar no centro é o consumidor, é o cliente. Então, às vezes a gente encontra uma certa vaidade, assim, sabe? Seja no profissional de marketing ou mesmo no dono, que ele tira conclusões por conta própria, né? Para mim não funciona e ponto. Funciona porque não funciona. nem tentou, nem tem métrica, não tá baseado em dados. Então, cara, eu sempre com essas conclusões pré-determinadas, né? Tenta, aplica, corrige, faz de novo. O marketing é um processo de eterno aprendizado. Nada está pronto, nunca vai estar pronto. Só que se a gente não ficar testando e evoluindo a estratégia, a gente vai ficar tirando conclusões precipitadas. E no mundo do e-mail tá cheio de gente que tira essas conclusões. Ou que o e-mail não funciona, ou que não está funcionando porque o meu botão teria que estar azul e tá verde, tem que mudar a cor do botão, sabe? Uma coisa assim, não vou botar pop-up porque a minha audiência vai odiar. Então, cara, toma essas decisões baseadas em dados. Se não funcionar, você testou, você olhou no Analytics, deu um impacto negativo, você realmente fez o melhor, contou com profissionais bem capacitados, contou com gente que entende o que está fazendo, e não funcionou, beleza. Aí você teve uma experiência válida para tirar uma conclusão. Né? Nem tudo vai funcionar para todos os negócios, né, Guilherme? Eu não estou aqui dizendo que o e-mail vai funcionar em todos os negócios da mesma forma. É lógico que não, tem várias realidades que impactam. Até eu queria finalizar ali em seguida falando um pouquinho sobre isso. O que a pessoa tem que pensar, né, para decidir, será que vale ou não eu investir em e-mail? Tem algumas coisas que ela pode começar a avaliar no seu negócio para decidir tal momento. E outra coisa sobre mídias, né, falar direto esse ponto, assim, o consumidor está em todas. O consumidor não está só numa mídia. Tem muito lojista que diz para nós assim, mas o meu consumidor é só Instagram. Não, eu só Instagram, porque é só Instagram que funciona. Amigão, seu consumidor não está só no Instagram. Tem pessoas que amam o Instagram, tem pessoas que amam o e-mail, tem pessoas que amam o Facebook, tem pessoas que vão amar lá o YouTube.
que se conectam com vídeos. Então, assim, a gente tem que fazer o melhor em cada canal. A gente tem verdade. que estar bem representado em cada canal, porque aí a gente aumenta o alcance. Se a gente presume, né, de cara, que não, só vou trabalhar esse canal porque esse é o que funciona, eu estou deixando uma grande chance de aumentar minhas vendas e de gerar mais relacionamento, não é só venda, né? Relacionamento na minha marca. Por essa conclusão precipitada, né? Então, acho que isso é um ponto importante também de a gente refletir. Com certeza, e até por isso muita gente acha que o e-mail morreu e, como o Vinícius mostrou muito bem aqui para a gente, o e-mail não morreu, tem muita oportunidade, claro, mas ele tem que ser feito da maneira correta, né? Não pode ser feito de qualquer jeito, assim como outras estratégias de marketing também. Vinícius, foi muito legal aí teu conteúdo, as dicas que tu passou para nossa audiência. Eu quero mais uma vez te agradecer pelo tempo, por ter aceitado o nosso convite, e também deixo o espaço aberto aqui se quiser deixar algum recado final aí para o nosso ouvinte. Perfeito, Guilherme. Eu agradeço muito a oportunidade também, foi ótimo esse bate-papo aí. Então, assim, para quem pensa em começar, quem não trabalha e-mail ainda de maneira profissional, recapitulando, né? Pensa primeiro, construção de base, ter a base própria, esquece base comprada, esquece a base do amigo, esquece, construa a sua própria base, pessoas que realmente gostam da sua marca, conhecem a sua marca. Segundo ponto, você precisa de uma ferramenta, não dá para enviar pelo Gmail, não dá para enviar pelo Outlook, não é assim que se faz e-mail marketing, você precisa de uma ferramenta para ter métricas, para saber quem está abrindo, quem está clicando, para segmentar a sua base, para saber performance, inclusive de vendas. Então, você busque uma ferramenta. E terceiro, entra a questão do expertise, né, do know-how para fazer e-mail marketing. Também não é algo tão simples, que basta você ter a ferramenta e a lista e você vai enviar ali qualquer coisa de qualquer jeito, quando dá um tempo. Também aí entra a importância da estratégia. Aliás, aqui na Meio Business a gente fala muito, Guilherme, que é mais importante para o resultado a estratégia do que qualquer tecnologia. Eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Se eu não tenho estratégia, se eu não tenho uma linha certa de atuação, um planejamento, um foco em dados, não vai adiantar eu ter a melhor ferramenta do mundo. É que nem eu ter a Ferrari sem combustível, né? Não vai andar, não vai servir de nada. Sem dúvida. Então, às vezes as pessoas acham que só a tecnologia resolve, né? E não resolve. É como aquela parábola de Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E é a mesma coisa aí para usar a melhor tecnologia sem estratégia, então tanto faz, né? Não sabe nem para onde vai, também para qualquer lugar serve, bem isso. Exatamente, é isso aí. A gente tem que criar um objetivo estratégico e contar com pessoas aí que possam nos ajudar nesse caminho. E aí, no que se refere a e-mail marketing, eu me coloco à disposição, né, Guilherme, de toda a audiência aí do Bling. Quem quiser falar comigo, pode entrar lá no nosso site, mailbiz.com.br. Enfim, vou deixar meus contatos aí também. Tem o e-mail, vinicius@mailbiz.com.br. Então, estou aí para conversar com quem quiser alguma sugestão, alguma ideia. A ideia é realmente ajudar o mercado. A gente tem uma série de materiais gratuitos lá no nosso site, uma série de vídeos, palestras, webinars no nosso canal no YouTube. Então, quem quer se inteirar sobre o assunto aí pode acompanhar nossos conteúdos. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder ser útil aí e ajudar a audiência a usar o e-mail aí da maneira certa. Com certeza, foi bem esclarecedor. Então, Vinícius, mais uma vez, obrigado. Agradeço também todos os nossos ouvintes e fiquem ligados aí no Blinkcast, o podcast do Blink. Valeu, pessoal, e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Blinkcast, o podcast do Blink, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.